Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Que Deus possa abençoar a igreja com a rica bênção do céu. Permanecer abençoando. Glória a Deus. E o universo com a rica bênção de salvação, que é a melhor bênção de salvação. Estou chegando para a gravação de mais um vídeo de oração, mas vou deixar a palavra de Deus para a meditação da igreja e todo o universo. Salmo 16, versículo 1 e 2. Se eu vai ler o primeiro versículo e ler o segundo. A paz do Senhor, Brasil, paz do Senhor a todos. Salmos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Versículo 1 fala: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Guarda-me, ó Deus, que em ti confio. A santa palavra de Deus. Para poder Deus guardar eu e você, meu irmão, minha irmã. A gente tem de aceitar Jesus Cristo, confiar em Deus, meditar na palavra, porque depois que você entregar a vida a Jesus e viver a santa palavra de Deus, você está guardado debaixo da potente mão de Deus. Pode se levantar, quem se levantar contra. Só se levanta para cair diante de Deus. E o nome de Deus é glorificado. Amém? Ele vai agora para o segundo versículo. Versículo 2 fala: A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença? A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença? Glória a Deus e glória a Jesus. Quando você entrega a alma sua a Jesus, se tu como Salvador, aí você vai receber a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que é sem fim. Entendeu? Você vai viver uma vida totalmente diferente. O que pode acontecer é você ser perseguido e odiado, porque isso é normal, porque o próprio Jesus foi perseguido e odiado ainda hoje é. E todos isso eu vi lá no passado. Hoje não é diferente. Amém? Fico com a palavra e vou orar em nome de Jesus, que é um vídeo de oração, para a glória de Deus e a vergonha do inimigo. Deus eterno, querido Pai, por poder que essa palavra foi lida ali. O Senhor tem poder para salvar, curar, libertar e abençoar. Papai, salva, papai, nos quatro cantos do planeta. Salva, papai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, toca no coração do povo, que tem um coração doido para aceitar Jesus como Salvador. Livra as criancinhas, cuida das criancinhas, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Entra no meio das autoridades, que venham se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Papai querido santo, as autoridades que já temem, meu Deus, que honram o Senhor. Papai querido, que protege a tua igreja, protege a tua palavra, protege o teu povo, cuida deles. Mas esses corruptos, aqueles que não querem aceitar Jesus Cristo, tira do meio do teu poço laranja podre. Se tiver algum que seja salvo, tenha marca da promessa, para que se arrependa, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é fiel, é poderoso. Socorre o teu povo nos quatro cantos do planeta, meu Deus. Sopra o vento da cura. Elimina, papai querido, eterno Deus. Paralisa todas as epidemias de enfermidade no meio do teu povo. Livra o teu povo, livra o teu escolhido. Visita ali do hospital, presídio, penitenciária, meu Deus. Vá salvando, curando e libertando, Jesus. Papai querido, eterno Deus, eu mesmo orei ao Senhor na perseguição o ano passado, no meio do ano passado. E pedi ao Senhor, o Senhor mandasse epidemias e mais epidemias de enfermidade, que é para eles saberem que o Senhor é Deus na minha vida, que me chamaram de falso profeta. E o Senhor mandou. E a boca que pediu ao Senhor que o Senhor mandasse, estou satisfeito com o Senhor. Peço ao Senhor, sendo misericórdia, cessa essa epidemia. Dá mais uma chance para essa nação, em nome de Jesus, para eu poder ficar no seu nome, na sua palavra, no sangue de Jesus derramado na cruz. Na sua palavra está escrito na Bíblia, que o que pedir em nome de Jesus, o Senhor fará. Eu peço em nome de Jesus Cristo, livra o teu povo, salvo deve ser salvo. E dá mais uma chance a esse povo. Elimina, papai querido, e paralisa essa epidemia de enfermidade. Papai querido, eterno Deus, levanta a autoridade para botar os corruptos na cadeia e tira da cadeira, Pai. Todos aqueles que são corruptos, não importa o cargo dele, se é deputado, se é senador, se é presidente da república, se é no Brasil, fora no Brasil, se é prefeito, se é governador do estado, se é vereador, dentro das autoridades, o que tiver com faca à toa, que for corrupto, arranca do poder, tira do poder, que a tua palavra diz que o Senhor bota no poder e tira do poder. Arranca essa laranja podre, levanta homem de Deus, tira do poder, levanta homem de Deus e mulher de Deus e bota no poder. Para cuidar do teu povo, cuidar dos órfãos, das viúvas e necessitados, do jeito que o meu Deus quer e do jeito que a Bíblia manda. Abençoa pastor, pastora, missionário, aqueles que pregam a palavra de Deus com temor e não se corromperam. E aqueles que se corromperam, papai querido eterno, faz que ele se arrependa e aceite Jesus, e ainda está tempo de se arrepender. Encobre com o teu sangue, papai, que eu estou orando e apresentando o teu povo. Livra de todo mal. Desfaça a obra de macumba, de voodoo, de magia negra, os terreiros de magia negra, de macumba, destrói, pai, a obra do diabo. Salvo deve ser salvo, não deve ser salvo, destrói. Maçonaria, satanismo, ordem mundial. Toda a fúria do diabo, tudo aquilo que é contra a tua palavra, que é contra meu Deus, seja destruído pelo teu poder, que não o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor livrou seu justo Ló.
Livra os teus justos, Pai, aqueles que temem ao Senhor nos quatro cantos do planeta. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Jesus ama muito vocês. Ama que ele morreu a morte e cuidou da sua própria vida para salvar. Amém?